Prezados amigos e amigas, boa noite para todos nós. Que Jesus a todos nos envolva em sua doce paz e que sigamos na esteira da mensagem que, de maneira muito propícia, foi trazida como abertura, introdução à nossa reflexão dessa noite, porque a dignidade com que o Mestre se porta diante de toda a jornada do Calvário, ou mesmo diante de toda a humilhação a que foi submetido naqueles momentos culminantes do Evangelho, é, em boa parte, aquilo que nós buscamos à luz da compreensão espírita do Evangelho de Jesus, a possibilidade de aprendermos a extrair com o Mestre de nossas dores as nossas mais valiosas luzes, o nosso estímulo sagrado e bendito à ascensão espiritual. E é, de certo modo, sobre isso que nós vamos conversar nessa noite, buscando refletir sobre a conotação espiritual dessa que é uma das festas mais marcantes da tradição cristã. Para nós espíritas, tem, claro, uma visão um pouco distinta daquela que tem para outras denominações. No entanto, o que mais nos interessa aqui é sempre a essência do que esses marcos, essas celebrações visam transmitir aos séculos e à posteridade. E é então o que nós buscaremos fazer aqui. Com o auxílio do entendimento espírita, vamos primeiro contextualizar no tempo, no espaço, no devido contexto, quando surge essa festa, como ela é, de certo modo, ressignificada pela vinda de Jesus, porque já existia antes, e como ela chega, então, até nós hoje, a mensagem que ela nos transmite, a essência da proposta da Boa Nova, que é sempre preciso resgatemos, não nos esqueçamos, a fim de não perdermos o foco naquilo que nos cabe em termos de realização com Jesus. Para tanto, vamos voltar, então, muitos séculos antes mesmo da vinda de Jesus, aos tempos de Moisés, quando o povo se encontrava cativo no Egito. Moisés, como sabemos, recebeu a incumbência do Criador de conduzir aquele povo à sua libertação do Egito em direção à chamada Terra Prometida. E essa jornada, que ficou conhecida como Êxodo, inclusive é um dos 5 livros de Moisés, chamado Pentateuco, um desses livros é denominado justamente Êxodo, porque narra essa jornada, essa trajetória do povo saindo de Israel, logo após aquele acontecimento das ditas 10 pragas, em direção, então, àquela terra que lhes havia sido prometida, numa jornada que demandaria muitos anos, 40 anos de jornada pelo deserto. E é claro que aqui nós não vamos nos deter apenas num aspecto histórico dessas narrativas. Aconteceram ou não, foi exatamente como está descrito lá nos textos ou não, porque se nos detivéssemos nisso, poderíamos ali ficar horas e mais horas a debater sem chegarmos propriamente a uma conclusão efetiva do que de fato se deu, como exatamente foi. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para as Escrituras como um todo, interessa-nos, sobretudo, o sentido espiritual do texto. E é assim que em muitas dessas narrativas, para além de uma descrição propriamente histórica, veremos antes epopeias, parábolas, narrativas que, em verdade, ilustram, por meio daquelas descrições, aspectos de uma jornada que nos interessa mais efetivamente, a jornada espiritual, digamos, da humanidade, em busca da sua libertação. É assim que todos esses símbolos, todos aqueles elementos da narrativa, quando buscamos acessar o texto a partir de um entendimento espiritual, eles vão sendo ressignificados. O Egito, a escravidão no Egito, a jornada chamada Êxodo, de uma jornada física num determinado local, numa determinada região desta terra, é transposta agora para nós, para uma jornada espiritual. A terra prometida, lá associada àquela região, da Palestina ou de Israel, vai agora significar para nós também mais do que um local em si, um estado de espírito. É a partir daí que nós vamos percorrendo essas páginas da história,
buscando aquilo que fala de maneira atemporal ao Espírito. Então, o surgimento dessa festa, hoje conhecida como Páscoa, ou há muitos séculos assim denominada, ele está vinculado a essa partida do povo, a essa jornada do povo, conhecida como Êxodo, em busca da sua libertação. Porque na chamada última praga, aqui não vamos entrar num estudo mais aprofundado das 10 pragas, porque isso demandaria de nós um seminário à parte, que aliás é muito interessante também, quando o fazemos do ponto de vista espiritual, mas na chamada última praga, é dito então que todos os primogênitos daquela região, ali do Egito, seriam eliminados, e que para que fossem poupados, os israelitas deveriam então seguir as diretivas que lhes foram passadas. Haviam recebido cada família um cordeiro, esse cordeiro seria imolado, seria feita a refeição pascal, juntamente com os chamados pães ázimos, pães sem fermento, porque não daria tempo do pão crescer, portanto pães sem fermento, porque era preciso que iniciassem quanto antes a jornada. No dia seguinte se iniciaria a jornada. Então o cordeiro é imolado e o sangue do cordeiro é passado ali na porta da residência, de modo que quando viesse aquele anjo enviado pelo Senhor para eliminar os primogênitos dos seres viventes, as casas que tivessem esse sinal seriam puladas. E aí surge o termo que mais tarde teria para nós a tradução de Páscoa, esse termo que vem do hebraico Pessah, que significa literalmente passar sobre, passar por ou pular. Então seriam aquelas casas, aquelas residências que seriam puladas por esse, entre aspas, anjo da morte. Uma imagem forte. E é preciso que assim seja, a gente vai tentar de alguma maneira desentranhar aqui o espírito da letra, porque toda essa lição, essa narrativa lida com aspectos também fortes da realidade daquilo que é a jornada espiritual de cada um de nós enquanto indivíduos, enquanto espíritos, bem como a jornada espiritual da humanidade como um todo. Então, a festa de Pêssar, Páscoa, ela marca o início da jornada libertadora daquele povo do Egito. E tem entre os seus elementos mais marcantes a figura do cordeiro, que mais tarde seria ressignificada com a vinda de Jesus, a figura dos pães ázimos, então o pão sem fermento, o fermento também aqui como um símbolo de impureza espiritual, portanto o pão sem fermento, um pão que remeta a uma certa purificação espiritual, mas também, entre aspas, a pressa, a decisão, a deliberação de partir sem hesitar quando chamados a uma jornada libertadora. Por isso os pães ázimos. E também as ervas amargas, que eram comidas juntamente com esses demais alimentos nessa refeição Seder, que era conhecida como a refeição de Páscoa. Ervas amargas, pães ázimos, o cordeiro imolado, inaugurando uma jornada, deixando o Egito em busca da terra da promissão. Então essa festa ela era relembrada ano a ano por esse povo, era uma das 3 principais festas do povo judeu, assim rememoradas para que as futuras gerações pudessem sempre se recordar do quanto custou às gerações anteriores aquela jornada que os conduziu àquela terra onde mais tarde habitariam, o quanto lhes custou aquela liberdade. Então as ervas amargas, para lembrar do amargor de se estar fora da terra, o amargor da escravidão, o amargor de todas aquelas lutas, de todos aqueles sofrimentos ali vividos pelos antepassados por séculos, bem como por aqueles que encetaram a jornada. Os pães ázimos a relembrarem a importância de, nos momentos culminantes da vida, não hesitarmos, não demorarmos tanto. O tempo é precioso demais por ser desperdiçado, ou para ser desperdiçado. E quando chegam os momentos marcantes da vida, é preciso termos definição, é preciso termos decisão naquilo que realmente nos pode conduzir a um estado melhor, nos pode libertar de estados menos felizes ou angustiosos em que nos encontrávamos. E o símbolo do cordeiro imolado, que vai estar associado aí também a uma das ideias mais marcantes desse simbolismo todo associado à festa da Páscoa, que é a ideia do sacrifício.
outrora daquele cordeirinho, que convivia com a família e que é então imolado para que os primogênitos pudessem sobreviver e para que eles pudessem encetar a jornada. Já numa simbologia interessante, porque se nos conectarmos um pouco da história, da narrativa em si, buscando o elemento espiritual, o que está sendo trabalhado aí? O primogênito aqui, que era então poupado, né, a ideia da Páscoa, é pulado esse primogênito, ele é poupado, ele representa a continuidade da vida. A vida que se desenvolve, a vida que continua, mas para que isso se desse era preciso um sinal de sacrifício. Como a já traduzir uma mensagem que mais tarde conseguiríamos acessar em profundidade, que para que a vida se desenvolva, para que a vida tenha sua continuidade, para que a vida floresça e prossiga a sua jornada, ela caminha sempre ao lado do sacrifício. Ela caminha sempre ao lado de algo que morre, de algo que é ofertado para que a vida se desenvolva, para que a vida floresça. Então essa é a conotação espiritual que naqueles tempos talvez poucos poderiam acessar, mas que estava ali já representada por meio desses elementos todos, que seriam ainda mais acentuados depois, quando a Páscoa passa a ser também uma festa cristã. Até então era uma festa judaica, comemorada todos os anos, e levava ela milhares e milhares de peregrinos à capital, Jerusalém. Jesus, inclusive, quando da sua crucificação, estava na cidade justamente para a festa da Páscoa, que era comemorada ali no mês de Nissan, para nós aqui no nosso calendário, o mês de abril, ali mais ou menos na primeira quinzena, no início, ou na parte final da primeira quinzena do mês de abril, era comemorada a Páscoa judaica. Então os peregrinos, né, os judeus de todas as regiões de Israel e mesmo de fora, os chamados judeus da diáspora, que viviam no entorno do Mediterrâneo, se dirigiam à cidade para ali no templo realizarem os sacrifícios associados àquela festa, participarem das festividades, rememorando então toda essa tradição, toda essa história. E é aqui que o Evangelho, a história do Cristo e também a de todos nós, essa festa vai se conectando conosco. A partir desse momento em que nas narrativas do Evangelho nós vemos Jesus com os discípulos indo para Jerusalém numa festa da Páscoa, e aí o desenrolar de todos aqueles acontecimentos que todos conhecemos. Temos o chamado Domingo de Ramos, aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a semana que ele passa ali com os discípulos, a última ceia, também chamada de refeição pascal, porque era a refeição que remetia à Páscoa judaica, e aí a prisão de Jesus, a paixão do Cristo e toda a jornada até a cruz e posteriormente a ressurreição no chamado Domingo de Páscoa. Então, a paixão seria na sexta-feira da paixão, e teríamos então a ressurreição. Contudo, no Evangelho, dentro do cristianismo, alguns desses elementos, alguns desses símbolos serão então ressignificados. A gente já mencionou que a Páscoa fundamentalmente está vinculada ao início de uma jornada de libertação do povo do cativeiro do Egito em busca da terra prometida, que eles entendiam ser aquela região onde depois fixaram-se. Passou a ser chamada de Israel, aquela região onde nós tínhamos Jerusalém, bem como outras cidades ali ao redor. Então, a princípio, tratava-se dessa jornada, uma jornada áspera, uma jornada árdua, marcada por muitos contratempos, digamos assim, uma jornada que em tese seria muito mais curta, mas que acabou durando 40 anos justamente pela rebeldia do povo em seguir as diretrizes que lhes eram passadas. Mas com o Cristo, a gente vai ver que muitos desses elementos, eles vão ser recapitulados, mas agora com uma conotação mais espiritual. É como se repetisse aquilo que lá atrás se deu para a jornada daquele povo, só que agora num sentido mais global, fazendo uma referência à humanidade como um todo, que a partir da imolação do Cristo, mais uma vez o Cordeiro imolado, iniciaria uma jornada libertadora em busca de uma outra terra da promissão.
mas agora não mais de caráter geográfico, não mais uma terra neste mundo. Então a gente pode ir sempre traçando dois paralelos entre a origem mesmo dessa festa, Pêssar, e depois a reconfiguração que ela terá com o advento do Evangelho, com a exemplificação de Jesus. Porque aquilo que o Cristo vive, a Páscoa cristã, ela de certo modo projeta luz naquele primeiro acontecimento que deu origem à Páscoa, para que pudéssemos entender melhor toda a simbologia que lá estava. Porque, especialmente quando munidos do entendimento que o Espiritismo nos traz, do processo em que todos estamos inseridos, humanidade terrestre como um todo, de amadurecimento espiritual, em que as revelações nos são feitas ou nos são proporcionadas de maneira gradativa, nós vamos compreendendo que tudo se trata de um processo pedagógico, em que primeiro a espiritualidade se serve de elementos mais materiais, porque tratando com espíritos ainda pouco habituados a algo mais abstrato, a ideias mais abstratas, era preciso primeiro se trabalhar com o que é mais concreto, para que com o passar do tempo, dos séculos, pudéssemos acessar, por detrás desses símbolos, as ideias que ali estavam, que são o elemento mais importante. Porque essas ideias falam ao espírito de princípios fundamentais da evolução. Então a gente vê que o que se passa com o Cristo, e que hoje nós podemos entender ainda melhor com o auxílio do Espiritismo, projeta luz para que entendêssemos o que em verdade já estava sendo ilustrado com aqueles acontecimentos associados ao surgimento da festa. Então, vamos tentar decodificar isso aqui para nós em termos, em ideias que nos sejam mais próximos e mais palpáveis. Todos nós, espíritos simples e ignorantes, estamos submetidos ao ciclo reencarnatório. Temos vindo muitas vezes à matéria, ela ainda muitas vezes retornaremos, para que paulatinamente possamos desenvolver as nossas faculdades. Faculdades essas que trazemos em germe, em potencial, e que as vicissitudes da vida material vão nos convidando a desenvolver. Inicialmente as faculdades de natureza mais intelectual. Então, se rememorarmos os primórdios da humanidade na Terra, veremos os seres humanos ali labutando para vencerem as intempéries, as vicissitudes que a matéria propunha. Então, para colherem o alimento, para vencerem as intempéries do clima, para conseguirem se sobrepor aos predadores que aqueles tempos nos perseguiam, nós íamos nos reunindo em sociedades, nós íamos trabalhando a inteligência rudimentar que tínhamos naquele tempo para desenvolvermos ferramentas, moradias, vestimentas. Ou seja, a vida na matéria vai acionando o instinto de conservação que, por sua vez, vai nos impelindo a desenvolver determinadas faculdades, determinadas habilidades. Assim, primeiramente, habilidades de natureza intelectual. Depois a gente vai passando também para as faculdades, para capacidades de natureza ou de ordem mais moral. Só que no início desse processo evolutivo, o ser, embora sendo um espírito, ele se identifica muito ainda com a matéria. E uma das marcas, um dos sinais mais descritivos da evolução do ser espiritual é justamente a capacidade crescente dele de não mais se identificar com a matéria, cada vez mais se identificar com a realidade espiritual, vendo na matéria um instrumento que lhe é dado pela providência divina para desenvolver-se, para progredir. No princípio, no entanto, ele se vê como um ser material. E todos os seus gozos, todas as suas buscas, em geral, giram em torno do que é material. À medida que evolui, no entanto, ele começa a desprender o seu próprio pensamento, depois das suas buscas, depois dos seus prazeres, daquilo que é material. Ou seja, nós estamos vendo a espiritualização do ser, em que mesmo vindo da matéria, ele não se identifica mais tanto com a matéria. Mas no princípio, tudo que diz respeito a ele, às suas buscas, ainda é muito material. No entanto, ele intui que existem forças para além daquilo que os seus sentidos lhe permitem abarcar. Ele já intui que existe uma força soberana no universo, que, no entanto, ele ainda mistura ao que é material, ao que ele vê ao seu redor, a natureza. Por isso, muitos deuses, tantos deuses, quantas as forças que ele consegue ver ao seu redor.
Por isso as suas expressões de adoração a essas forças são ainda tão materiais. As ofertas, por exemplo, que ele dá a essa força soberana, ou a esses deuses, de natureza ainda tão material, porque é o que ele pode conceber. O templo material, construções materiais, porque ele ainda não consegue chegar à ideia de um templo mais abstrato, um templo que seja mais espiritual, por exemplo, o próprio âmago da sua consciência, o seu próprio interior, o seu próprio íntimo. Então, uma das visões mais belas acerca da evolução que o Espiritismo vai nos permitindo ter é ver esse processo de espiritualização do ser, em que tanto a sua identificação própria vai se espiritualizando, ao invés de ver-se como aquele indivíduo, com aquele nome, com aquele corpo, ele começa a ver-se como um indivíduo que tem momentaneamente aquele corpo, aquela condição, está naquela localidade. Ao invés de buscas única e exclusivamente associadas à matéria, à manutenção do corpo físico, para além dessas ele começa a desenvolver outras buscas. Então, por exemplo, a busca por pensar, por filosofar, aí começam os primeiros arroubos mais amplos do pensamento. Então o ser está se espiritualizando. Ao invés de ver essa força soberana nas forças da natureza, ele vê que a natureza, na verdade, também é obra dessa força soberana e começa a conceber, então, um ser que transcende a sua própria obra. Aí ele começa a vislumbrar um Deus que não seja um Deus assim tão materializado ou que não reflita características que lhe são tão próprias. Ele deixa de projetar-se nessa divindade para começar a buscá-la mais a fundo, para que então veja a projeção dessa divindade em si, nas qualidades que tem a desenvolver. Então essa é uma visão fascinante da evolução que o Espiritismo vai nos permitindo ter. E essa, em verdade, é a grande jornada em que todos nós estamos inseridos. De uma vida quase que absolutamente materializada, para uma vida cada vez mais espiritualizada, voltada para o transcendente, voltada para a nossa verdadeira destinação. Entendida essa jornada à luz do Espiritismo, daquilo que o Espiritismo nos revela, nós podemos voltar agora toda essa simbologia da Páscoa, desde antes do Cristo, passando por ele, para ressignificarmos o que ali nos está sendo descrito. Por quê? Por exemplo, Egito, além de ser aquela cidade, ou melhor, aquela localidade, né, não bem uma cidade, um país, uma nação composta de várias cidades e tal, para além de ser aquilo, aquele local, aquela cultura, aquele povo, há aí uma significação mais ampla, porque a palavra utilizada para fazer referência a Egito, no hebraico, Mitzrayim, ela significa, literalmente, se a gente vai à etimologia da palavra, alguns estudiosos farão isso, ela significa, por exemplo, limite, estreiteza, limitação. Então, o Egito representa um modo de vida limitado, estreito. A escravidão no Egito, portanto, agora, para além da escravidão a que aquele povo estava submetido, as opressões, os sofrimentos e tudo mais, à luz desse entendimento, começa a significar agora uma outra coisa. E se pensarmos, por exemplo, na vida integralmente voltada para a matéria, ela não é uma espécie de escravidão? Uma escravidão que nos mantém cativos a uma vida assim tão estreita, tão limitada no alcance do que de fato seja o viver? Aquele que vive, por exemplo, só para a matéria, só para o gozo material, só para juntar tesouros neste mundo. Por mais que ele se preencha desse tipo de gozos, por mais que ele acumule, por mais que ele ajunte, esse modo de vida é simplesmente a casca, a superfície do que é a vida de fato, do que é a vida a que estamos destinados. Então o Egito, agora, ao invés de ser um lugar num determinado momento histórico, num determinado contexto, passa a representar um estado de espírito. De espíritos que vivem ainda da vida apenas a sua casca, apenas a superfície. Aquele que vive o que Emmanuel vai definir como sendo uma vida estreita. Daí o sentido da palavra Mitzrayim,
estreiteza. No livro Harmonização, capítulo de número 9, o Emmanuel tem uma mensagem justamente intitulada Vida Estreita, em que ele comenta aquela fala de Jesus, quando assim nos diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem, no entanto, perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, encontrá-la. E aí o Emmanuel vai comentando e nos convida a refletir de que natureza de vida Jesus está nos falando aqui. Da vida eterna, da vida plena, da vida abundante? Não. Fala-nos aqui Jesus dessa vida estreita como resultado das expressões caprichosas que o homem egoísta inventa para si na terra. E no intuito de manter essas expressões caprichosas, esses vícios, esses apegos, ele abre mão de uma vida muito mais ampla e mais abundante que lhe está reservada se ele tiver a coragem de libertar-se desse cativeiro. Aquele que vive só para si, só o eu, meu para mim, só para o gozo imediato, ele desconhece as alegrias que o espírito que já conseguiu libertar-se minimamente desse cativeiro vai descobrindo. Por exemplo, as alegrias de conhecer, de alargar os seus horizontes de entendimento quanto a si próprio e quanto à vida. Esses gozos, essas alegrias, o espírito ignorante ainda desconhece, não acessa, porque ele está limitado a uma vida estreita, porque ainda é cativo das ilusões materiais, das satisfações mais imediatas. Porque uma coisa que a gente vai aprendendo, que está também intimamente associada com a simbologia da Páscoa, é que para sairmos dessa condição do Egito, sacrifícios estarão envolvidos. E aí começa a entrar o símbolo do cordeiro imolado. O sacrifício envolvido para aperfeiçoar a vida. Por quê? Se eu quero me libertar da ignorância, eu preciso começar a estudar. E começar a estudar de maneira metódica. E a princípio estudar não é agradável, mas passa a ser à medida que você vai descobrindo o gozo de desbravar novos horizontes, o gozo de conhecer. Mas no início é muito mais cômodo e agradável permanecer na ignorância. Agora, se eu sacrifico essa comodidade para me libertar dessa condição de vida estreita, da estreiteza da ignorância, eu começo a descobrir novos gozos. Eu começo a descobrir um novo estado de vida. E aí a gente começa a entender o que representa esse deixar do Egito. Esse deixar do cativeiro do Egito. Porque também, a princípio, para o espírito ainda muito vinculado ao egoísmo ou ao gozo mais sensorial, ele desconhece, por exemplo, o gozo que o espírito que serve, o gozo de ser útil, o gozo de comungar com as forças sublimes da vida, esse gozo ainda é desconhecido daquele que somente conhece da vida os gozos materiais. Satisfação imediata, efêmera. Agora, para que ele comece a conhecer outros gozos, ele precisa ir aos poucos abrindo mão daqueles que antes faziam toda a sua satisfação. Então, o Egito passa a representar um estado de espírito, daqueles espíritos que estão, de certo modo, cativos a uma vida ainda muito estreita, muito aquém do que ela pode ser. Porque lembremos, o que Jesus veio ofertar a todos nós, à humanidade terrestre, é uma expressão, como ele mesmo disse, de vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É tão impactante essa fala de Jesus que os que estavam ali talvez terão pensado, mas nós não estamos vivos? E certamente Jesus poderia dizer, isso que vocês chamam de vida é ainda uma pálida, bem pálida expressão do que vocês um dia entenderão que é a vida. A vida de um espírito como Eurípides Barçanufo, a vida de um espírito como um Francisco Cândido Xavier, a vida de um espírito como um Bezerra de Menezes, a vida de um espírito como um Cristo. Tem expressões de plenitude e de abundância que para nós, espíritos ainda numa vida tão estreita, nos escapam. Mas aí o porquê da jornada. Aí a importância da jornada. Então, Egito é agora para nós um estado de espírito. E o processo das revelações,
os mestres que nos têm sido enviados, desde Moisés, passando pelos profetas, passando por Jesus e mais tarde com o advento do Espiritismo, os Espíritos, todos eles, em verdade, vêm nos convidando a seguir nessa jornada libertadora. O êxodo lá do livro de Moisés não é senão uma figura, uma imagem do processo em que a humanidade como um todo está inserida, desde tempos remotos. Desde Abraão, mesmo antes, cada mestre que aqui tem vindo, cada condutor de almas, vem nos impelindo ou nos convidando a perseverarmos nessa jornada em busca da chamada Terra da Promissão, que, assim como o Egito, não é mais agora por nós vista como um local, mas antes um estado de espírito. Terra da Promissão é a nossa destinação, é a vida abundante pela qual todos ansiamos. E entrarmos nessa jornada libertadora que o conhecimento espiritual vai nos impelindo a fazer é justamente perseverarmos nesse esforço para deixarmos o que nos prende ainda a uma vida tão estreita, os vícios, os caprichos, a ignorância e, com perseverança, com fé, com coragem, avançarmos em direção à vida que nos acena lá do porvir, à vida que nos foi expressa, que nos foi demonstrada por Jesus ou por esses outros mestres que nos mostraram o que de fato nos está reservado em termos de expressão de vida abundante. Acontece que essa jornada é em si uma jornada desafiadora, envolve, como aqui mencionávamos, perseverança, envolve já no nascedouro a disposição ao sacrifício, a sacrificarmos aquilo que antes era cômodo, aquilo que era antes agradável, mas que já não corresponde mais aos anseios da nossa alma. E aí entramos nessa jornada, e por isso aquela simbologia também muito bela, muito interessante da jornada do Êxodo, do povo que, num trecho que em tese demandaria muito menos tempo, acaba levando 40 anos para percorrê-lo, porque representam ali, ou ali está representada essa nossa tendência muitas vezes a recapitular, essa nossa tendência a repetir os equívocos, a hesitar quando chamados a passos mais seguros e definitivos em nossa jornada libertadora. Há um momento muito marcante no Êxodo em que o povo está ali às margens, bem próximo à Terra da Promissão. Moisés manda alguns vigias adiante para que sondassem como era essa terra. Eles vão, visitam e veem lá algumas figuras interessantes, né? Alguns gigantes, algumas figuras estranhas, e a maioria deles volta dizendo, olha, acho melhor a gente não entrar não, porque o negócio lá é um pouco complicado. 2 apenas defendiam que eles seguissem avançando. E por conta dessa rebeldia, por conta dessa indisposição em avançar com coragem para tomar posse dessa terra da promissão, o povo fica então por 40 anos andando em círculos no deserto. Ora, o que está aí sendo representado senão o que acontece conosco, o que tem acontecido conosco muitas vezes ao longo já de várias existências, quando, cientes do que nos cabe para chegar a esse estado, tememos as lutas envolvidas no processo e preferimos ficar andando em círculos, ao invés de pagarmos o preço, de termos a coragem de fato, conquistarmos essa terra da promissão, que não é senão um estado de espírito construído a duras penas, com muitos esforços de nossa parte. Então veja como que, à luz do entendimento espiritual, o que aparentemente é simplesmente um relato histórico, desconectado da nossa vida, do nosso tempo, passa a ser, em verdade, uma demonstração, melhor, uma ilustração do processo em que todos nós estamos inseridos. Somos espíritos que temos vindo da vida no Egito, do cativeiro no Egito. Espíritos muito apegados ainda ao que é de natureza material. À luz do conhecimento espiritual, tem-nos sido mostrada a jornada a ser percorrida e o alvo, a meta a ser alcançada, essa dita terra da promissão, que não está nessa terra, mas é antes um estado espiritual de vida plena, de vida abundante. Falta-nos, contudo, fazer a jornada e entender o que nos pede essa jornada. Mais tarde, com o Evangelho, com a vida de Jesus, digamos que a mesma simbologia será recapitulada, só que alguns dos elementos ali são ressignificados, né? Outrora existia lá o cordeiro que era imolado.
um cordeiro que convivia ali com a família, que era sacrificado e que trazia essa mensagem de que todo avanço no sentido de uma vida nova é sempre acompanhado de algo que perece, de algo que é sacrificado para que um novo modelo de vida seja instaurado. Esse cordeiro que antes estava fora, de repente ele passa a ser identificado com um ser, com uma figura, no caso com o próprio Cristo, que recebe esse título, essa designação, o Cordeiro que remove o pecado do mundo. Mas nós entendemos isso ao longo dos séculos, pelo menos na tradição cristã, de uma maneira que nos isentasse, digamos assim, daquilo pelo que ele passou, ou daquilo que ele próprio demonstrou, porque em verdade o que queria Jesus demonstrar? Não existe jornada para uma vida melhor, não existe jornada efetivamente libertadora, sem que isso envolva um sacrifício nosso, um sacrifício que diz respeito à nossa própria vida. Outrora, como dizíamos, nas relações nossas com a divindade ou com as forças que considerávamos superiores, sacrificávamos, ofertávamos coisas fora de nós. Ofertas materiais, de alimentos, de animais. Mas, à medida que fomos amadurecendo no entendimento, com o Evangelho e especialmente depois com o Espiritismo, fomos vendo que a oferta principal é da nossa própria vida. Não mais elementos exteriores, não mais o animalzinho que vai em nosso lugar em oferta, mas agora o sacrifício da nossa própria animalidade. O sacrifício é em nós daquilo que ainda nos afasta dessa vida plena, dessa vida abundante. Então, como que o sacrifício vai sendo espiritualizado, vai sendo interiorizado. E essa talvez é a principal modificação que Jesus traz para essa festa da Páscoa e para a sua mensagem. Vida nova em nós pede uma jornada de sacrifício. Aí o símbolo da cruz, aí a culminância com a ressurreição. E essa talvez esse talvez é o conjunto das ideias mais importantes que nós precisamos trazer então de todo esse arcabouço histórico e contextual que aqui levantamos para a nossa vida de agora. Se pudéssemos elencar algumas ideias-chave aqui para nós em torno dessa festa, Páscoa, a essência dela que segue reverberando, que deve seguir ecoando para todos nós, certamente algumas dessas palavrinhas seriam sacrifício, renúncia, desapego, para que de uma vida estreita, de uma vida limitada, possamos gradualmente nos alçar a uma vida cada vez mais abundante, cada vez mais florescente, desenvolvendo aquilo que em nós está reservado ou precisamos desenvolver ou fazer florescer, digamos assim, fazer revelar-se. De modo que entender essa essência da Páscoa é algo sempre muito importante para nós em nossa jornada com Jesus e com o Evangelho. Porque, vez por outra, acreditamos que a nossa relação com Jesus, ou nos acomodamos, digamos assim, nossa relação com Jesus, acreditando que seguir com o Mestre não pedirá de nós tanto empenho assim, tanto sacrifício assim. No entanto, aqui está essa mensagem com elementos, com marcas fortes, digamos assim. O cordeiro lá atrás, que era imolado para que a família pudesse sair em jornada em busca daquela terra da promissão, e mais tarde, o próprio Cristo, o cordeiro imolado, que de cruz aos ombros sobe ao Gólgota para nos ensinar que longe disso não há de fato um caminho libertador para nenhum de nós. Ou seja, morte e vida, e aí o elemento do sacrifício nesse meio, são coisas que na vida sempre caminham em conjunto. Porque para que uma virtude possa viver, algum vício está morrendo. Para que uma nova faculdade em nós passe a viver, alguma acomodação, alguma estagnação em nós está morrendo. Tudo na natureza nos ensina que lei de destruição, lei de conservação são partes de uma lei ainda maior,
uma lei de transformação, digamos assim, que é regida também pela lei de progresso. De modo que para que algo viva, para que a vida prossiga, é preciso que exista nessa mesma vida algum sinal de morte, de sacrifício, de renúncia, de desapego, de abandono a um modelo que não mais serve, para abertura a um modelo que seja mais condizente com os anseios da nossa alma. Entender isso é entender, digamos, a própria essência da vida. A natureza todos os dias nos ensina, como diria o grande poeta Tagore, que foi prêmio Nobel de Literatura, depois como espírito também seguiu trazendo algumas psicografias. Ele dizia: morre uma flor e nasce uma semente. Morre uma semente e nasce uma planta. E assim a vida segue o seu caminho, sempre mais forte do que a morte. Onde há a morte, a vida dessa morte mesmo já está nascendo. Assim, na vida de cada um de nós. Aquilo que chega, entre aspas, como mensagem de morte, aquilo que é a expressão da dor, aquilo que é o desafio, aquilo que nos fere, aquilo que nos marca, é o que realça para nós o que é preciso deixar ir, o que é preciso deixar de ser, para que dentro disso mesmo algo novo possa surgir, algo novo possa nascer. Essa simbologia da cruz que é carregada, que por cada um de nós será levada até um monte a representar ascensão, a representar amadurecimento, monte esse que aponta para uma vida maior, de onde nasce mais tarde também a ressurreição. Então essa é a mensagem principal da Páscoa que, a nosso ver, foi muito bem captada por um espírito através da psicografia de Chico Xavier, numa mensagem no livro Cartas do Coração, capítulo de número 9, mensagem do espírito Agar, por meio do Chico. O título é No Caminho da Cruz. Por quê? Aquela jornada inaugurada por Moisés, lá atrás, muitos séculos antes, do Egito à Terra da Promissão, que em verdade é um símbolo da jornada libertadora da humanidade, de uma condição de espíritos ainda tão cativos à matéria para espíritos com a vida espiritualizada, plenificada a partir do conhecimento espiritual aplicado, é a jornada que com Jesus é recapitulada, agora num sentido ainda mais universal para a humanidade. A jornada da cruz é a jornada libertadora do espírito. A cruz que representam as lutas, as dores, os sacrifícios, as renúncias a que seremos chamados ao longo da trajetória espiritual, essa jornada é a que nos conduz mais tarde à ressurreição, isto é, à vida plenificada, à vida renovada, à vida transformada a partir das qualidades novas que surgiram, que passaram a viver a partir do espaço que foi criado pela morte de certos vícios, de certas posturas que anteriormente cultivávamos. Então, comentando a respeito desse caminho da cruz, dessa jornada da cruz, em que todos nós, de algum modo, estamos inseridos, cada um aqui conhecerá muito bem as cruzes que consigo transporta, cada um aqui é chamado a refletir no que essas cruzes visam em nós eliminar, o que elas buscam fazer perecer em nós e para o que elas apontam, o que elas querem fazer nascer, se desenvolver em cada um de nós. Essa é a reflexão primordial da Páscoa, digamos assim. Por que tais problemas? Por que tais lutas? A que serve tal ou qual cruz na minha existência agora? A que tipo de vida nova quer ela me conduzir? Essa é a reflexão que todos nós precisaremos fazer nesse caminho da cruz, nessa jornada, porque, no fundo, o que as cruzes fazem conosco, a representarem aqui as dores, as dificuldades de todos os tipos, elas nos mantêm mais alertas quanto ao que é mais essencial na vida. Na presença da dor, na presença da cruz, o que é supérfluo logo vai cedendo espaço, logo vai perdendo importância.
o que é mais essencial, que talvez antes estava esquecido, na presença da cruz vai ficando cada vez mais realçado. Talvez esteja difícil de pensar em termos abstratos, mas figuremos nós quando surgiu aquela enfermidade, quando partiu aquele ente querido, quando surgiu aquele revés ou aquela prova mais áspera pela qual passei, e analisemos se em verdade o que aquilo fez comigo não foi senão mostrar o que realmente tem mais valor e o que é de valor mais secundário e acessório na vida. O rumo que antes estava para um determinado sentido, uma determinada direção, é então reconfigurado porque a cruz, a dor, a dificuldade faz-nos ver a vida por um novo prisma. Desprende-nos mais daquela vida estreita e faz-nos querer mais essa vida transcendente, essa vida talvez impalpável, mas que parece agora cada vez mais delineada ao nosso olhar quando passamos pela prova mais árdua, pela dificuldade mais intensa. Por isso Emmanuel diria, no livro Justiça Divina, capítulo 17, uma mensagem muito interessante, ele diz assim, que a dor ou o sofrimento não é senão um agente de fixação. A mensagem se chama exames. A dor é um fotógrafo oculto. O sofrimento, os problemas pelos quais passamos surgem em nossa vida quais raios-x, que nos fazem ver a vida com mais clareza e também a nós mesmos. Ver em nós o que é sólido, o que já é construção perene, o que ainda busca superficial, o que é ainda imediatismo, o que é ainda tão frágil. Então a dor, o sofrimento são elementos reveladores na vida. Tanto revelam com mais clareza o que a vida é e o que realmente é essencial dentro da vida, quanto revelam a nós próprios o que em nós realmente é sólido, é construção efetiva, o que é apenas casca ou superficialidade. Essa a jornada libertadora que culmina em ressurreição, vida amadurecida, vida mais livre, mais liberta do que rasteiro, do que o tempo consome, do que um dia será simplesmente pó, do pó de onde veio, ao pó retornará. Esse é o caminho da cruz que aqui o Espírito Agar também nos diz. E ele começa falando assim, no planeta, quase toda alegria é perigosa. No planeta, quase toda alegria é perigosa. Porque, de novo, é o que nós acabamos de falar. Quando os céus são claros, quando os horizontes são favoráveis, quando tudo parece caminhar bem, é muito mais difícil ao espírito manter o foco naquilo que o trouxe de volta à matéria. É muito mais difícil ao espírito manter o foco nos trabalhos árduos e ingentes por conhecer-se, por libertar-se, por desenvolver-se, porque as atrações são muito chamativas. O convite à acomodação, o convite ao prazer de ordem mais fugaz, tudo isso é muito atrativo. Mantermos assim nesse fluxo mais alegre da vida é muito prazeroso quando as coisas vão fluindo, vão se desenvolvendo. Poucos têm a maturidade, mesmo assim, manterem a prudência, manterem a moderação, manterem o foco, aproveitando o tempo, sabendo que o tempo não é garantido. O tempo que julgamos às vezes ter ainda abundantemente pela frente não nos é garantido. E quantos não tomam por garantido esse tempo quando estão na juventude ou quando a vida está ali toda a fluir, desenvolvendo-se, expressando-se em conquistas, em triunfos? Quantos não tomam por garantido o tempo para que mais tarde possam adentrar as reflexões mais profundas e essenciais da existência? Para descobrirem, às vezes de maneira inopinada, de maneira abrupta, que o tempo nesta existência, o tempo aqui na matéria não nos é garantido. Então no planeta quase toda alegria é perigosa, especialmente para espíritos como nós, ainda tão imaturos. Talvez por isso mesmo o pastor divino preferiu conduzir as ovelhas pela porta da cruz, indo ele mesmo à frente como o cordeiro que se mola, ilustrando-nos que a jornada de amadurecimento do espírito é entender exatamente isso, que estamos inseridos numa jornada de desapego que começa com elementos externos, mas que depois dirá respeito a um desapego em nós mesmos. Porque
na evolução do espírito, digamos que temos uma espiral, temos uma gradação de desapegos. Evoluir é aprender a sacrificar, é aprender a abrir mão, aprender a renunciar. Primeiro, a algo que é exterior a nós. Por isso a evolução do símbolo. Primeiro o cordeiro estava lá fora, depois o cordeiro é a própria criatura. Então, primeiro, o espírito que está muito materializado, muito apegado à vida, ele começa com o tempo, com as frustrações da vida, com a insatisfação que ele vai percebendo que essa vida material efetivamente não é capaz de saciá-lo por inteiro, ele começa a ter um anseio de buscar algo mais. Ele está começando a sair da plena escravidão à matéria do Egito em busca de um estado espiritual mais livre, uma vida mais plena. E aí, quais são os primeiros movimentos para sair desse estado? Envolvem sacrifícios, desapegos de ordem exterior. Então, por exemplo, o excesso de roupas do guarda-roupa, uma hora você começa a desapegar daquilo. E aí você vai e oferta esse elemento externo como uma primeira expressão de sacrifício, como uma primeira expressão de desapego, primeira expressão de renúncia. Então, inicia-se com elementos de ordem exterior. Daqui a pouco o espírito vai avançando um pouquinho mais, ele vai trazendo isso para um âmbito mais pessoal, mais interior. Então, é cômodo ficar, por exemplo, lá em casa assistindo uma determinada série, fazendo uma coisa que não seja mais agradável. Daqui a pouco, premido por esse anseio de liberdade, por esse anseio de desenvolvimento da vida, o espírito começa a sacrificar a comodidade, por exemplo, de ficar em casa, passando mais e mais tempo com a família, com os seus, ou fazendo alguma coisa que lhe seja agradável. Ele começa a sacrificar esse tempo, pelo menos parte dele, a uma tarefa, a um dever, em que se consagre ao auxílio aos semelhantes. Muitas das vezes algo que a princípio não é tão agradável, é até incômodo, mas ele sente-se impelido a fazê-lo. Ele já começa um sacrifício, por exemplo, das suas comodidades, do conforto. Ele sai do conforto do seu lar num domingo para servir os irmãos que estão numa situação, em um determinado ambiente que não é assim aquela situação mais agradável de se estar, mas lá está ele. Porque o sacrifício nele está crescendo em dimensões, ele está sendo capaz de abrir mão de coisas cada vez mais caras, digamos assim. E essa é a ideia essencial do sacrifício. Eu estou disposto a deixar algo que era agradável em prol de algo que eu seja que é mais necessário, mais útil ao meu progredir. A tal ponto que em determinado momento ele está disposto agora, pela causa do bem, pela sua libertação, mas também pela causa do Evangelho, por exemplo, a abrir mão de coisas que são partes intrínsecas dele mesmo. Por exemplo, um vício. Aquele vício que lhe era tão prazeroso, ele fala, não dá mais para conviver com ele, tanto pelo meu próprio progresso espiritual, como também pela mensagem que eu transmito a partir desse vício. Eu não posso mais conciliar essa postura com a mensagem que agora eu abraço, por exemplo, do Evangelho. E aí ele entra numa jornada de sacrifício ainda mais profunda, em que ele está disposto a abrir mão do modo de ser, para construir outro modo de ser, em prol de uma causa libertadora, para si e para os outros. Aí o espírito entra no âmago da luta mais intensa, sacrificar-se os antigos vícios, os antigos caprichos, aquilo que antes era o seu próprio modo de ser, e por isso muitas vezes é custoso, porque é deixar de ser o que temos sido por séculos, é quase que arrancar uma parte de nós mesmos para fazer uma nova versão. É a morte, é o sacrifício, é o cordeiro imolado, para que haja, a partir daí, vida nova, uma nova versão de nós mesmos. É por isso que Jesus quis nos conduzir por esse caminho, nessa jornada ascensional do sacrifício, em que de algo material, exterior, uma relação com o divino antes pautada no temor ou no favor, em que oferecíamos elementos materiais, vamos chegando a uma relação com o divino em que agora ela é pautada no amor, em que estamos dispostos a ofertar um modo de ser que não mais convém para construir um outro modo de ser em prol do Criador, das suas leis e da mensagem daquele que foi enviado em seu nome. Por isso prossegue aqui o Espírito. O drama da redenção terrena é muitíssimo doloroso, mas o sacrifício é o nosso caminho
para a ressurreição eterna. Sem Calvário vencido, não há glória da vida imortal. Porque, analisemos, gente, toda e qualquer conquista duradoura do Espírito tem por detrás de si um Calvário, maior ou menor. Por exemplo, algo mais básico. A formação que você adquire, lá traduzida no diplominha, na parede, o título, o papel não vale nada. O que está por detrás daquilo? 5 anos, 4 anos, 6 anos de esforço constante, perseverante. Então é um mini calvário, é uma espécie de calvário que gera um valor agregador para o espírito de maneira definitiva. Isso uma qualidade, uma qualificação, melhor dizendo, aqui neste mundo. Agora, pensemos em termos de virtudes. Quanto há por detrás da virtude sublimada de um Chico Xavier, por exemplo, aquela habilidade de doação, de renúncia, de oferta, quantas lágrimas há por detrás daquilo? Quantos suores, quantas existências, quantos labores, quantas horas, quanto tempo dedicado à construção daquela virtude. Portanto, por detrás de qualquer qualidade definitiva do Espírito, há sempre um Calvário, em maior ou menor grau. Desde uma qualificação que adquirimos nesse mundo, que nos habilita a uma profissão, até as qualidades mais luminosas e sublimes do Espírito a representarem as suas virtudes imortais. Por detrás disso estão muitas existências, muitas horas, muitos esforços, muitas lágrimas que se consolidam naquela culminância. Naquela vida que foi alçada, naquela vida que foi erguida. Porque ressurreição, o termo original no grego significa isso, levantar-se. Erguer é uma vida que foi erguida com muito suor, com muito sacrifício. É um aspecto da vida daquele ser que tem por detrás de si um calvário, uma cruz que foi transportada a um monte e dali passa a irradiar, a expressar luz para os séculos por vindouros. Portanto, sem calvário vencido não há glória na vida imortal ou da vida imortal. À força de suportar o madeiro das aflições, veremos chegar o momento em que ele se transformará no luminoso cisne, cujas asas vigorosas nos transportarão para os céus. Aquilo que por ora é a cruz pesada, áspera, que nos esforçamos por transportar, veremos cedo ou tarde ela se converter num cisne que nos dará asas para voos mais altos do espírito, do sentimento, do coração. Se duvidássemos disso, bastaria um olhar para a nossa vida pregressa. Analisando sincera e profundamente, veríamos que muitas das alegrias, muito da maturidade, muito da resiliência, muito da força que hoje temos, as devemos exatamente às cruzes de outrora. As asas que hoje nos permitem enxergar a vida de um patamar um pouco mais elevado, que hoje nos permitem voar um pouco mais para além do simples, do mero terra a terra da existência, essas asas as devemos às cruzes de outros tempos, que nos forjaram, que nos moldaram, que nos engrandeceram, que tiraram de nós aquilo mesmo que nós próprios não acreditaríamos possuir ou ser capazes de desenvolver. Então, as traves duras e rústicas da cruz num dia se tornarão asas sublimes a nos permitirem voos mais altos nos planos da vida, nos planos do Espírito. Para os grandes testemunhos, reservou o Senhor os grandes galardões. Como diria Teresa de Ávila, é justo que muito custe o que muito vale. Então, para os grandes testemunhos, para as grandes lutas, os maiores galardões, os maiores prêmios, as maiores descobertas, as maiores alegrias. A existência humana modifica seus quadros todos os dias e é necessário intensificar a nossa fé e a nossa confiança no poder e na bondade de Deus para interpretar o sofrimento como estrada bendita de nossa redenção para a vida imortal. Então não se esqueça, dor é processo, aperfeiçoamento é fim. Se ainda há dor, é porque o processo ainda não foi concluído.
Se ainda há dor, é porque ainda estamos em processo. E analisemos, portanto, o teor do processo. Se somos nós que o estamos tornando mais longo, pela nossa rebeldia, pela nossa indisposição em caminhar, ou se estamos dando a Ele já a nossa parte para que Ele então possa nos conduzir àquilo que Ele quer preparar, àquilo que Ele quer produzir, gerar em nós. É o que aqui o Espírito de Agar nos diz. Sofrimento, estrada bendita, que nos aponta, que nos convida à jornada de redenção. Nossas dores são nossas luzes. Recordo-me aqui da fala de Jesus a Levi, Mateus, que está registrada no livro Boa Nova de Irmão X, Humberto de Campos, por Chico Xavier, no capítulo do Sermão do Monte, antes de Jesus proferir o Sermão do Monte das bem-aventuranças, de falar, portanto, dos aflitos bem-aventurados, Jesus explicando para Levi o papel, então, da dor, dessa jornada, desse processo em cada alma, ele diz: nossas dores, Levi, por exemplo, o catre, o abandono ou a incompreensão daqueles que nos são queridos, das pessoas que nos são próximas, as chagas, as cicatrizes do Espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Quantas vezes não vemos uma vida desse teor, uma vida no Egito, uma vida apegada à estreiteza e à limitação, uma vida unicamente voltada ao que é do pó e ao pó retornará. Uma vida, portanto, que se direcionava ao túmulo na condição de um rio de águas paradas, digamos assim. Uma vida que em verdade não era vida, era morte, a representar a estagnação. E então surge nessa noite escura da alma uma dor, uma perda, uma enfermidade, que então projeta esse espírito, essa vida, a uma reflexão sobre as coisas mais essenciais. E da matéria para a qual ela exclusivamente se voltava, de repente o espírito se vê voltado para questões que transcendam a matéria, para questões que ultrapassem os limites do sepulcro. Um espírito que enfim então desperta pela dor para a vida. Porque, como diz Emmanuel, não nos esqueçamos de que os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Os verdadeiros mortos na criação da vida, na criação infinita, melhor dizendo, são aqueles espíritos que passam por esse mundo sem sequer cogitarem para além, acerca de algo para além desse corpo. Esses são os verdadeiros mortos, sepultados na carne terrestre. Mas é a dor, é a dificuldade, é a partida de alguém, é o empecilho, é o problema que muitas das vezes descolarão a visão espiritual desse indivíduo, dessa vida tão estreita, dessa vida tão limitada. Quando soa o grande momento ao cair das muralhas que nos prendem ao campo das sensações fisiológicas, muralhas de vida estreita, então começa para nós o bendito retorno à vida eterna. O êxodo em direção à jornada libertadora. Notemos como o símbolo que ela aqui trabalha, o espírito aqui trabalha, é muito similar a toda a ideia da jornada lá, do êxodo. Na terra, tudo passa excessivamente depressa e é um erro perder tempo no cipoal da incompreensão. Enquanto no mundo, nem sempre sabemos valorizar a riqueza que os obstáculos nos oferecem. Enquanto no mundo, nem sempre sabemos valorizar a riqueza que os obstáculos nos oferecem, que as provas nos facultam, mas devemos arrimar-nos à certeza de que a providência nos acompanha de perto, jamais trazendo ao nosso espírito problemas e lutas de que não carecemos. Como diria Emmanuel em outra mensagem, Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Eis, portanto, por que Jesus ter gravado de maneira indelével e imortal no seu Evangelho Redentor a mensagem sublime da cruz, que nos remete à Páscoa, o Cordeiro que se imola, que se oferta, apresentando a todos nós, discípulos seus, que intentamos seguir pelos seus passos, num anseio de vida mais plena, o caminho, o único caminho libertador. Para que haja em nós mais vida, algo tem que morrer.
para que haja em nós vida mais abundante, velhos vícios, antigas mágoas, posturas de outrora, hábitos infelizes precisam morrer. Eis a cruz que temos a transportar, o esforço diário, constante, perseverante ao longo dessa existência, para que consigamos transportá-la a um monte de ascensão, crescendo, engrandecendo-nos, apesar dos desafios que a vida nos impõe, sobretudo os desafios internos, que precisam ser conhecidos, que precisam ser olhados, que precisam ser superados. Porque, lembrando mais uma vez, não é a cruz o fim do Evangelho. Ela é simplesmente o marco de um processo. Ela é simplesmente o sinal de uma jornada que aponta, enfim, para o final, a culminância, o fecho luminoso do Evangelho. A ressurreição, a expressar a vida nova, conferida a cada filho de Deus depois dos esforços ingentes, perseverantes, mas libertadores que tem feito para vencer a si mesmo, alcançando um degrau a mais na jornada que a todos nós está reservada em busca da nossa verdadeira destinação. Não por acaso, a Páscoa também está associada no hemisfério norte, de onde se originou, à primavera, a expressar para todos nós que não importem quão ásperos, quão desafiadores sejam os invernos, as invernias de nossa existência, sempre depois do inverno, sempre depois da cruz, eis a fecundidade, eis a vida nova, neste que é o ciclo natural da existência, até que possamos nos alçar à vida plena, àquela vida que não precisa mais ser aperfeiçoada, porque já em plena comunhão com o Senhor. Até lá, muitas cruzes, muitas vezes a ressurreição, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, até que enfim esteja o nosso coração em plena identificação com o Senhor da vida, em plena expressão da vida abundante que nos está a todos reservada. Por isso, diante das nossas cruzes, lembremos-nos da mensagem da Páscoa. Com coragem, com perseverança, com humildade e resignação, as conduzamos, como Jesus, ao monte dos nossos testemunhos, na certeza que, depois da sexta-feira da paixão, depois das lutas atrozes e desafiadoras, espera-nos a ressurreição. Uma vida mais feliz, uma vida mais liberta do Egito, do cativeiro das paixões, da estreiteza de nossas limitações, para a abundância das expressões e das alegrias do Espírito, que a todos está reservado descobrir e vivenciar em si mesmo. A todos, portanto, muita luz nessa jornada de libertação, que o exemplo do Cristo nos inspire sempre para fazermos de nossas cruzes justamente a nossa alavanca de redenção a uma vida sempre melhor, a uma vida sempre mais abundante. A todos, muita luz e muita paz, que Jesus nos abençoe sempre.